Atanásio Silveira da Costa é o novo comandante do Exército. O ato de empossamento aconteceu esta manhã no Palácio do Governo. Ministro da Justiça apresenta documento sobre a reforma da Justiça. 25 agentes extensionistas do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural terminaram a formação em sistemas de irrigação. Boa noite. Atanásio Silveira da Costa é o novo comandante do Exército. O ato de empossamento aconteceu esta manhã no Palácio do Governo e foi presidido pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada e também serviu para graduar alguns oficiais das Forças Armadas no ativo aos postos de coronel, tenente-coronel e major. O empossamento de Atanásio Silveira da Costa ao cargo de Comandante do Exército Nacional vem na sequência do Decreto-Lei nº 17/2016. Nesta cerimónia que decorreu no Palácio do Governo, Atanásio Silveira da Costa, além desta nova função, também foi promovido ao posto de coronel e prometeu tudo fazer para cumprir com a sua missão. Acabo de assumir uma nova função, que é, neste caso, de comandante do Exército, e tenho grande responsabilidade para levar bom porto a este ramo que é o Exército. Não é a primeira vez que assumo o cargo de chefia militar. Então. E o que espera desta nova função? Pois, espero cumprir as leis e as normas que nós temos. Como sabe, as Forças Armadas, nesse caso o Exército, tem a sua missão específica, que é a defesa componente terrestre do território nacional. Portanto, isso é o nosso compromisso e responsabilidade. Portanto, vou, juntamente com todos os elementos que pertencem o Exército, portanto, cumprir na íntegra o que está estabelecido na lei. Durante o ato, o capitão de fragata Idalécio João foi promovido ao cargo de capitão de mar Higuera. Aos cargos de tenente-coronel foram promovidos outros oficiais em ativo, nomeadamente Sebastião Andresa, Tomé Glória, Armindo Fonseca e Silva e José Maria de Menezes. A major foram promovidos Virgílio Sousa Pontes, Cosme da Assunção e Leopoldo Fernandes, enquanto que Sérgio Bonfim Garrido foi graduado major. Além do primeiro-ministro Patrício Trovoada, que presidiu, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, da Defesa e do Mar e da Administração Interna, Arlindo Ramos, a ministra da Justiça, da Administração Pública e Direitos Humanos, Ilza Amado Vaz, e o ministro Américo Ramos, ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, também marcaram presença neste ato. Regressou hoje ao país o Presidente da República, Evaristo Carvalho, que se tinha deslocado a Portugal em visita privada. O chefe de Estado esteve há alguns dias em Portugal, país com o qual São Tomé e Príncipe tem excelentes relações de amizade e cooperação. Em maio próximo, prevê-se que o Presidente Evaristo Carvalho efetua a sua primeira visita oficial a Portugal, a convite do seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa. Para transformarmos a nossa administração pública, é fundamental que muitas ações estejam inseridas no âmbito de um plano estratégico mais completo e integrado, defendeu a Ministra da Justiça e Administração Pública e Direitos Humanos durante a apresentação esta quinta-feira do novo documento sobre a reforma da administração pública.
A ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos defendeu esta quinta-feira que, para transformarmos a administração pública, é fundamental que muitas das nossas ações estejam inseridas no âmbito de um plano estratégico. A titular da pasta da Justiça procedeu a esta reflexão e depois falou das necessidades que o país dispunha para efetuar esta reforma. Face à nítida percepção da sociedade de que a administração pública vem reagindo de forma lenta e insatisfatória às mudanças ocorridas nos últimos cenários políticos, econômicos e sociais que envolvem a dinâmica pública e que a mesma não está plenamente ao serviço do cidadão e não facilita a implementação de políticas públicas concernentes ao desenvolvimento do país, urgindo assim proceder-se à sua reforma. Para efeito, algumas ações consideradas fundamentais começaram a ser tomadas, segundo a ministra. Início do reforço da capacidade da Direção-Geral da Administração Pública para que a mesma possa contribuir, controlar, realizar, planificar e promover ações e mecanismos destinados a proceder reformas ao nível nacional e implementando a unidade de inspeção da administração pública. Segunda, análise das propostas de alteração ou regulamentação do horário da função pública. Terceiro, estudo de informatização e criação de uma base de dados para a gestão dos funcionários. Quarto, início de algumas reformas sectoriais com impacto nacional, sobretudo na simplificação e informatização. Quinto, processo de avaliação de desempenho dos funcionários públicos, que iniciou em 2016, que irá contribuir para melhorar a produtividade dos setores. Encontros de trabalhos com o Ministério da Educação e a Universidade Pública e privadas para análise da situação dos funcionários públicos e estudantes, funcionários públicos docentes, no sentido de se encontrar um equilíbrio entre a docência, a discência e a realização das funções na administração pública. No entanto, a ministra da Tutela considera que a reforma da administração pública é um processo. A reforma é um processo e durante esse percurso teremos muitos constrangimentos, falta de apropriação, falta de meios, desconfianças, falta de motivação. Mas acreditamos que, com o trabalho abnegado de todos para a melhoria do sistema, junto faremos a diferença. A reforma começa em cada um de nós, pela mudança de atitude. Não teremos resultados diferentes se continuarmos a fazer as mesmas coisas da mesma maneira e limitarmos-nos a criticar. Terminou hoje o workshop formativo de 2 dias destinado a discutir normas legislativas fiscais, particularmente aquelas que resultam das alterações introduzidas pelo Governo para entrar em vigor este ano. O evento, promovido pela empresa de contabilidade, auditoria e consultoria de serviço, DCEL, teve como propósito discutir e divulgar as alterações à lei fiscal, um assunto que a organização considerou de interesse público. Os organizadores deste workshop acreditam que lidar com as questões fiscais e de legislações são assuntos complexos que é preciso discutir e divulgar para que os consumidores ou público-alvo estejam informados e saibam lidar com a matéria. No ano passado, o nosso Estado aprovou uma série de pacotes no âmbito fiscal e que já entraram em vigor e, todavia, nós vimos que havia um déficit em relação a informações dessas leis, bem como a sua aplicabilidade, pelo que nós sentimos que podíamos levar não simplesmente a divulgação dessas reformas que houve no âmbito fiscal, mas também assessorar, sobretudo, gestores, de forma como é que podiam aplicar essas leis e de forma a conseguir também uma melhor redução na carga fiscal. O entendimento que se deve fazer da matéria fiscal não é um entendimento acabado, varia um pouco de sujeito para sujeito. Nós aqui procuramos criar um clima de discussão, um clima de esclarecimento. Tivemos a honra de ter
cá um representante da direção dos impostos e foi colocado muitas questões pertinentes em que em muitas delas é possível responder porque a lei é clara nesse aspecto, mas outras a lei é omissa em alguns artigos, logo remete-se a interpretação à direção dos impostos para esclarecer, para definir qual é o posicionamento dos contribuintes perante esses articulados da lei. O que se pretende com este evento é de interagir, trocar mais impressões sobre questões fiscais. Nós assistimos nos últimos meses à entrada em vigor de alguns diplomas legais de caráter fiscal. Daí que nós vemos neste quadro, este workshop, a ocasião de informar, partilhar com os outros colegas contabilistas, auditores, gestores, chefes de empresa, juristas também, advogados, algumas situações que, em geral, fazem parte da questão fiscal. A questão fiscal é uma questão muito complexa. É muito complexa e daí que nós achamos que era um quadro ideal para nós podermos trocar impressões, analisar os temas e para o nosso bom entendimento. Os organizadores do workshop formativo sobre as alterações das legislações fiscais acreditam ter cumprido os objetivos propostos. O essencial do workshop é divulgar as leis, as alterações que se fez em algumas leis e divulgar aqueles decretos que são novos e apoiar as empresas no entendimento que devem fazer dessas leis. O diretor dos impostos felicitou a DECEL por trazer a matéria fiscal para um quadro de debate público. Essas ocasiões são muito importantes. As leis fiscais, pela sua natureza, pela sua complexidade, muitas vezes estão adstritas somente à administração fiscal, que faz a sua implementação. E quando nós encontramos estruturas como essa, em que trazem as leis fiscais para um quadro público como esse, é um bom sinal. É um bom sinal porque é preciso que as leis a serem publicadas, sejam produzidas e publicadas, que elas sejam públicas, que elas sejam de domínio público, que as pessoas questionem, que haja o questionamento dessas leis. Até aqui é a administração fiscal quem promove as alterações legislativas neste contexto, mas era bom também que outras esferas da sociedade contribuíssem, dessem a sua opinião, dessem o seu ponto de vista em relação à vida social, a vida comercial, para que a administração fiscal, o governo, apoiasse nessas opiniões e as leis a serem criadas refletissem não só o desejo, não só o alcance, o objetivo do Estado, mas também refletisse também a opinião, refletisse também o ponto de vista do utilizador, do contribuinte. Durante os 2 dias de debate foi destacado o nível de interatividade entre os participantes e a organização, por isso acreditam que valeu a pena essa empreitada. O balanço para nós é positivo, tendo em conta o nível de interatividade durante o evento. Muito embora, como eu disse, a questão legal é uma questão extremamente ambígua, que remete para múltiplas interpretações, mas estou convencido de que os participantes saíram daqui com mais esclarecimentos do que dúvidas que tinham. Workshop sobre alterações das legislações fiscais a merecer 2 dias de discussão no Centro Cultural Brasil, São Tomé e Príncipe. Direção de Transportes Terrestres começou a emitir a Carta de Condução Biométrica. A União Europeia, através da Embaixada